Olá, vamos esperar o Instagram informar aqui aos seguidores para que a gente possa começar a falar um pouquinho, uma live aleatória, mas não tão aleatória. Vou falar um pouquinho sobre vou ler duas cartas de duas santas mães, de uma que hoje é o dia dela, Santa Giana Beretta Molla. É uma santa muito recente, que é uma padroeira aí da defesa da vida. Vamos lá, ver se o Instagram. Meus filhos aqui que ficam pegando meu pé com o inglês, gente. Olá, Amanda. Vou falar um pouco, eu vou ler duas cartas aqui, é uma live rapidinha. Duas cartas de duas santas mães. Então, vamos ler e aí amanhã, eu sei que já é tarde, domingo, tá todo mundo cansado, mas amanhã eu não vou conseguir ler e essa semana tá meio puxado. Então eu vou ler duas cartas hoje aqui para deixar gravado para vocês amanhã. Eu sei que já é um pouco tarde, mas hoje é o dia de Santa Giana Beretta Molla, não podia deixar de falar com vocês um pouquinho. Hoje foi um dia super corrido. Hoje eu tive a graça de fazer uma pequena formação e falar sobre Santa Zélia e São Luís num curso de noivos aqui em Brasília. Foi muito gratificante. Famílias que estão sendo formadas já conhecerem aí a vida, né, de um casal santo. Então foi lá na capelania militar dos bombeiros aqui de Brasília. Foi muito legal. Então, eu vou ler uma carta que Santa Zélia escreveu para Paulina e vou ler uma carta que Santa Giana escreveu para Pietro no ano prestes a chegar o dia do casamento dos dois. Então é muito lindo ela escrevendo para ele. Santa Giana, gente, é uma santa dos nossos tempos. Santa Giana nasceu, deixa eu gravar as datas aqui que eu sou difícil de memória, mas ela nasceu em 1922 e morreu em 1962. Ela morreu com 39 anos. Muito recente. Os filhos de Santa Giana, ela teve 4 filhos. Dos 4 filhos, 3 estão vivos. Giana, que é a filha da qual ela morreu após o parto, ela é médica e ela dedica a sua vida a fazer conhecida a sua mãe e o seu pai, o Pietro Molla, que é tido como um grande santo, porque morreu em odor de santidade. Então a filha luta aí pela causa também do pai, do marido de Santa Giana Beretta Molla, Pietro Molla. Então eu vou ler uma carta de Santa Giana a Pietro, eles eram noivos, e vou ler uma carta de Santa Zélia. Então, a carta de Santa Giana a Pietro é uma gracinha, olha só. Eles se amavam tanto, é impressionante. Meu querido Pietro, não tenho palavras para agradecer-lhe as suas cartas magníficas e muito carinhosas, que uma após outra me são enviadas nestes dias. Toda carta, toda palavra sua é para mim motivo de imensa alegria. Queridíssimo Pietro, estou certa de que sempre me fará feliz, como hoje o sou, e que o Senhor escutará as suas preces, porque feitas por um coração que sempre o amou e serviu santamente. Olha que lindo. Pietro, quanto tenho a aprender com você. Você é mesmo um grande exemplo e lhe agradeço. Assim, com a ajuda e a bênção de Deus, faremos tudo para que a nossa nova família seja um pequeno cenáculo em que Jesus reine sobre todos os nossos afetos, desejos e ações. Olha só que coisa mais linda. Só aqui, eu fiz uma formação ontem também no Veritas, falando justamente sobre
formação humana, a questão da inteligência, da razão, que vai atuar na nossa vontade e que vai dominar as nossas paixões. E quando o nosso intelecto, a nossa razão tem a graça ali atuando, a vontade divina, o nosso intelecto fica mais forte. E aí atua na nossa vontade para que a gente tenha ânimo e coragem para dominar as nossas paixões. Santa Giana está falando aqui, olha, assim, com a ajuda e a bênção de Deus, faremos tudo para que a nossa nova família seja um pequeno cenáculo em que Jesus reine sobre todos os nossos afetos, desejos e ações. Olha que interessante. Sobre todos os nossos afetos, desejos e ações. Então ela está pedindo, ela está falando com Pietro que a família deles que iria se iniciar, Deus tomaria de conta, inclusive dos afetos. Meu querido Pietro, faltam poucos dias e sinto-me comovida por aproximar-me de receber o sacramento do amor. Tornamo-nos colaboradores de Deus para a criação. Assim, poderemos dar-lhe filhos que o amem e o sirva. Então, isso é uma coisa muito interessante, que é um fio de ouro que perpassa as vidas das santas mães, das santas famílias. É esse desejo de gerar filhos para Deus, desejo de povoar o céu. Santa Zélia fala disso e Santa Giana aqui nessa carta. Olha que linda, tornando-nos colaboradores de Deus na criação. Assim poderemos dar-lhes filhos que o amem e o sirvam. Então, quando eu tive, há poucos anos atrás, eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo, ele é muito forte, ele fala assim, que um dia que a gente estiver no nosso juízo final, pai e mãe, esposo ou esposa, Deus vai colocar ali uma fileira de cadeiras e algumas estarão vazias ou várias. E aí, aquelas cadeiras, Deus vai dizer para nós, aqueles espaços vazios eram os filhos que vocês deveriam ter tido e não tiveram. Nossa, isso eu achei tão forte e faz qualquer um de nós repensar essa questão de hoje, esse nosso egoísmo das famílias de hoje em não ter filhos, não serem famílias numerosas, enfim. Mas ao olhar as santas famílias, essas famílias que criaram santos, nós percebemos essa generosidade em colaborar com a criação. Olha assim, nós somos co-criadores com Cristo ao gerar almas, instrumentos de gerar almas para povoar o céu. E Pietro, ela continua, conseguirei ser esposa e a mãe que sempre desejou? É isso mesmo que quero, porque você o merece e porque lhe devoto muito amor. Beijos e abraços com todo amor, sua Giana. Ela escreveu essa carta para ele em setembro. Eles casaram no final do ano, do mesmo ano, quase estava vésperas do casamento deles. Então, assim, olha só que lindo. Mas a hora que a gente olha também as cartas de Santa Zélia, nós percebemos que 10 anos depois de casada, ela escrevia cartas para São Luís com esse carinho e com esses dele, com esse amor. Então, mostrando pra gente que é possível amar os nossos maridos conforme Deus nos pede. Está passando um avião aqui. Então, Santa Giana, gente, hoje é o dia dela, vamos pedir a intercessão dela. A filha dela, Giana, é viva, igual eu falei. Tem inclusive um vídeo no YouTube que está dublado, está legendado em português. É um vídeo maravilhoso. É simplesmente a filha falando da mãe e do pai. Então, ela fala dos dois. É um vídeo muito bonito, eu recomendo. Pesquisa no YouTube, vídeo de Santa Giana, filha de Santa Giana, vocês vão achar esse vídeo. É muito, muito, muito bonito. Eu vou ver se eu achar depois, eu boto aqui como link no meus stories. Então, recomendo vocês assistirem este vídeo que fala sobre a vida de Santa Giana. Então, ela lê algumas cartas, ela fala do pai, da santidade do pai, da santidade do relacionamento ali, da família que ela cresceu. Ela não conheceu a mãe, mas o pai falava, o pai não se casou.
Mas eu vou entrar mais em detalhe na vida de Santa Giana na imersão. Então, eu aguardo vocês para se inscreverem na imersão também. Que lá eu detalho um pouco mais sobre a vida de Santa Giana, suas filhas, a educação, o marido, enfim, toda a história dela e da família dela. E ela é uma grande santa defensora da vida. Ela faleceu no parto. E olha que coisa, Santa Giana está muito ligada ao Brasil. Contando um spoiler aqui das Santas Mães, ela queria ser missionária. Só que ela tinha uma saúde muito frágil e ela tinha um primo que estava no Brasil, sendo missionário no Brasil. E ela era doida para vir morar no Brasil e fazer missões com o tio ou primo, se eu não me engano. Que eu não sei, não tenho certeza, não lembro se é primo ou se é tio. E aí ela queria vir ao Brasil. Só que o diretor espiritual dela não autorizou, falou que ela não tinha condições de vir para missionar aqui porque ela tinha uma saúde muito frágil. E o que aconteceu? Ela veio missionar aqui depois de estar no céu, depois de sua Páscoa. Os 2 milagres de Santa Giana são no Brasil, aconteceram no Brasil. Deixa eu só ver a cidade aqui, que eu esqueci a cidade. A cidade Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui os milagres. Ela foi em Grajaú, né? Na cidade de Grajaú, no Maranhão, em 1977. E em Franca, São Paulo, em 1999. Olha só que coisa mais linda. Então, o Brasil, Santa Giana tem um amor especial pro Brasil. Então, ela faleceu em 1962 e já teve milagres delas registrados, porque ela tinha um tio, esse parente dela que morava aqui, fazia ela conhecida onde ele fazia missão, nos hospitais e tudo. E aí, essas mães, que foram fonte dos milagres, né, ali de Santa Giana, os 2 milagres que ocorreram, pediram a intercessão dela. Então, são brasileiros os milagres de Santa Giana. Lógico que tem outros inúmeros milagres, registros de mães que engravidaram, assim, são maravilhosos. Então, tem a novena de Santa Giana, aquelas mães que querem engravidar, têm dificuldade. Então, é uma santa muito, muito recente. Ela é médica, trabalhava, ela cuidava dos filhos, o marido, ela trabalhava em apostolado, ação católica. Então, ela era muito ativa. Então, nós temos muito que aprender com ela. Então, eu vou falar muito dela na imersão das Santas Mães. E eu vou ler, tem alguns trechinhos aqui de cartas, olha só que ela fala. Ela já estava casada. Meu querido Pietro, penso em você com muito, muito amor sempre, dia e noite, porque eu amo muito. Você sabe, gostaríamos de estar sempre juntos e abraçados. Olha que romântico. Mas ofereçamos ao Senhor esse sacrifício para que olhe por nossa querida e bela família e ajude. Muito bonito, né? Então, ele viajava muito, o Pietro, o trabalho dele fazia com que ele viajasse. E esse vídeo que eu falei de Santa Giana, da filha dela que ela fala de um trecho de uma carta que o Pietro escreve para Giana numa viagem que ele estava nos Estados Unidos. Ele fica muitos dias por lá e ele manda. Então, assistam esse vídeo, vocês vão amar. E aí ela fala, jamais conseguirei agradecer suficiente ao Senhor por ter me dado um companheiro tão querido, bondoso, amoroso como meu Pietro. Então assim, e era recíproca também. Pietro, deixa eu pegar um outro trecho aqui, que ele fala dela, olha só. Giana era uma esplêndida, mas era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bonita, inteligente, gostava muito de sorrir. Era uma mulher moderna, elegante. Dirigia, amava a montanha e esquiava muito bem, então gostava de esportes. Amava as flores e a música. Gostava muito de viajar. Uma mulher como tantas outras, mas com alguma coisa a mais. Olha que bonito. Uma grande piedade e uma indiscutível confiança na providência. Essa confiança ela nunca a abandonou, nem mesmo nos seus últimos meses de vida. Então, olha só a confiança na providência. Quando vocês leem um pouco mais, não sei se vocês já leram ou ao ler
a biografia, as cartas de São Luís e Santa Zélia também, vocês percebem, não só ela, mas dos santos em geral, mas no caso aqui as Santas Mães, estou falando, é esse fio de ouro aí também condutor da confiança. Deus é o único a ser servido, a confiança na divina vontade, a confiança na providência divina. É o que todos nós e nossas famílias somos chamados a ter confiança no momento de provações, na noite escura. Meditemos, né, com os santos e que a gente possa aprender com eles, saber que no meio da tempestade, atrás daquelas nuvens escuras, o sol está lá. Então Deus está lá cuidando de nós. Tô mesmo eu estava pensando, falei, Jesus, assim, as provações diárias que todos nós temos, pensei, Senhor, eu estou falando de Santa Zélia, estou propagando Santa Zélia, propagando as Santas Mães, eu preciso muito confiar nessa providência divina. Confiar de que Deus está me vendo e Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se eu estou passando por isso, é porque Ele sabe que é o melhor. Então eu tenho que me resignar. É duro, dói. Mas ao ler as Santas Mães, nós somos convidados a esse exercício. E aí nós vamos aprendendo com elas. Às vezes eu fico conversando com as Santas Mães. Gente, eu tenho amigas no céu agora, né? Então eu estou ensinando vocês também a terem essas... Os santos são amigos padroeiros. Ao estudar Santa Rita de Cássia, vocês vão ver que em um momento da vida delas, de Santa Rita, os seus 3 santos padroeiros aparecem para ela, para guiar a sua entrada no mosteiro. E ela vê os três padroeiros dela. Então, nós somos convidados a ter esses padroeiros, esses santos queridos, que a gente tem um amor especial, e dizem que os santos, nós não escolhemos a eles, eles que nos escolhem. Então, olha aí, apresentar para vocês as Santas Mães para que elas escolham. Será qual que vai escolher vocês? Santa Zélia, Santa Giana, Santa Rita, Santa Mônica. Então são muitos. Santa Francisca Romana, Joana de Chantal. Tem uma lista de mães, graças a Deus, no céu, que nós podemos contar com cada uma delas. Então, para não ficar muito estendida essa live, a ideia é que ela seja curta, eu vou aqui ler um pouquinho dois trechos aqui da carta de Santa Zélia e mostrar que Santa Zélia lia sobre as Santas Mães. Ai, Santa Rita de Cássia é uma maravilha. É Santa dos Impossíveis. Então, Santa Rita de Cássia é essa mesmo. Ela tem um momento da vida dela, lá na imersão eu conto esse momento, em que ela tem a visão dos seus 3... Na visão não, aparece para ela os três santos padroeiros, que é aqueles santos que ela tinha devoção maior, para guiá-la, para que ela entrasse ali miraculosamente no mosteiro, que ela tentou entrar várias vezes e não conseguiu. Então, spoiler aí, vocês vão aprender sobre isso na imersão das Santas Mães. Então, a carta de Santa Zélia, a Paulina. Santa Zélia morreu em 1877. Essa aqui está em 1875. Aqui ela já estava com câncer. Você não percebe nas cartas de Santa Zélia assim uma reclamação, uma tristeza com Deus. Você percebe assim, até a última carta aqui, eu ainda não li todas as cartas, são 200 cartas de Santa Zélia. E ela, aí eu peguei algumas últimas cartas aqui para ver como era o espírito dela ali, como ela lidou com a doença nos seus últimos momentos, e assim, uma resignação total, oferecendo a Deus. É impressionante. E eu vou ler antes aqui um trechinho que ela fala que ela quer ser santa, gente. Nós somos chamadas como ela a querer que a gente lute pela santidade. Olha só o que ela fala. É muito engraçado. Você, ai meu Deus, Santa Zélia falava isso. Olha, eu também gostaria muito de ser santa, porque ela tinha a irmã dela que era freira e que tinha falecido. Ela tinha a irmã dela como uma santa, mesmo em vida ela tratava, ela pedia orações pela irmã que estava na visitação, e quando a irmã dela morreu, ela pediu a intercessão e ela recebeu a graça da filha dela, da filha difícil Leônia, sobre a intercessão da irmã dela na semana da morte da irmã. Mas aí ela tá falando que a irmã dela é santa e tudo, aí ela fala, eu também gostaria muito de ser uma santa, mas não sei por onde começar.
Há tanto que fazer que me limito ao desejo. Durante o dia, repito muitas vezes: meu Deus, como gostaria de ser santa. Depois não faço as obras de uma santa. No entanto, gasto muito meu tempo nisso, pois poderia fazer como duas pessoas que partiram essa semana e cuja morte me afetou sensivelmente. Então, nas cartas, ela conta para o irmão dela, para a filha dela, os acontecidos na cidade. Então, aqui nesse momento, ela está lidando com a situação de duas mortes que aconteceram e ela refletindo e querendo ser santa como a irmã. Eu falei assim, ai meu Deus. Aqui ela está falando de Francisca Romana. Francisca Romana é uma santa da imersão. Ela fala assim: Senhora Filomena trouxe-me da biblioteca paroquial a vida de Santa Francisca Romana. Li ali na aparição de seu filho. Santa Francisca Romana, ela teve filhos e dois deles morreram crianças. Acho que ela teve 3 filhos. Ela ficou com um só vivo até adulto e 2 morreram crianças. O pequeno que morreu primeiro, o menino, ele apareceu para a mãe, em glória. E aí na biografia de Santa Francisca fala isso. E aí Santa Zélia leu essa parte, que o filho dela que tinha morrido criança, e Santa Zélia logo associou com ela, porque ela teve 4 filhos que morreram bebês, crianças. E aí ela fala, né? Se trouxe esse livro e li a aparição do filho de Santa Francisca para ela. E ela perguntou para o filho, né? Santa Francisca pergunta para o filho: meu filho, pensas ainda em mim? Me amas? E aí o filho dela disse, ele disse que no céu estamos totalmente absorvidos em Deus e ali não pode haver dor nenhuma. Então não tem esse sentimento de saudade no céu. E aí Santa Zélia, ao ver isso, Santa Francisca também demonstra uma certa tristeza, porque ela queria que o filho sentisse saudade dela como ela sentia do filho aqui na terra, mas como eles tinham uma visão beatífica de Deus, eles estão na felicidade suprema, então eles não tinham esse sentimento de saudade. Mas aí foi a falatório da família naquela semana para Santa Zélia, e Santa Zélia triste falou: meus filhos, 4 filhos não lembram de mim. Enfim, foi o assunto da semana para Santa Zélia, a família dela lá e os amigos. A conexão tá baixa. Travou? Voltou? Acho que voltei. Deu uma travada aqui, eu pensei que a bateria estivesse acabando. Mas já tô terminando. Então, ela estava lendo a vida de Santa Francisca Romana, então estava muito atenta aos detalhes da vida de Santa Francisca Romana. E ela leu também, assim, ela conta aqui, né, que ela provavelmente deve ter lido a vida de outras santas também, né, e outros santos. Mas ela conta de Santa Francisca Romana nas cartas e de Santa Joana de Chantal. Joana de Chantal, ela foi simplesmente orientada por São Francisco de Sales. Ela que criou a Visitandinas e ela tinha uma afeição muito grande por Santa Joana de Chantal e São Francisco de Sales, porque a irmã de Santa Zélia era visitandina, né? Ela era da ordem de religiosas pertencente a Joana de Chantal. Então ela estava maravilhada com o livro. Ela ganhou um livro de Joana de Chantal. E aí ela fala, cadê aqui? Ela fala que aqui. Estou lendo neste momento a vida de Santa Chantal. Eu te dizia há 15 dias e estava contando terminar o primeiro volume em 2 horas. Mas achei tão bonito que não fui rápido no livro. Gastei 15 dias e começo o 2º volume que chegou ainda hoje. Estou arrebatada de admiração, é tanto mais interessante para mim à medida que amava muito o Mosteiro da Visitação, mas a amo mais do que nunca. Como acho felizes as pessoas que são chamadas para lá. Enfim, não falo mais de Santa Chantal e de tudo o que ali. Luísa era empregada da casa, está encolarizada, porque quando o 2º volume do livro de Santa Joana de Chantal chegou, ela já me disse: bom, ainda teremos 15 dias para ouvir falar aqui em casa só de Santa Chantal e de São Francisco de Sales.
Então ela disse que a empregada e o povo já tava cansado de tanto que Santa Zélia falava das duas santas, né? De São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Então, para vocês perceberem o quanto que é importante a gente conhecer uma santa lendo sobre outra santa. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, nós somos convidadas como católicos, cristãos, outros cristos, aqui nessa terra, a conhecer essas setas, esses guias que nos levam ao caminho. Eu faço uma analogia para que a gente entenda um pouco. Existe um caminho que está todo pedregoso, ai meu Deus, pedregoso, isso, fazendo trava-língua. E quando chove dá lama, e você não sabe direito, mato e tal. Então isso é um caminho que é muito difícil de percorrer. Aí vem alguém e asfalta, passa o trator, limpa e asfalta esse caminho. E aí você vai ter um caminho que vai te levar ao seu destino muito mais certo, rápido e sem muitos problemas. Então os santos são esses que criaram, que passaram por esse caminho antes de nós, para que eles asfaltaram esse caminho, e nós podemos passar por esse caminho, conhecendo os erros e acertos deles. Óbvio que trazendo para a nossa realidade. Mas nós temos santos que viveram muito próximos de nós, e temos outros que foram mais distantes. Mas não significa que nós não tenhamos que aprender com ele, né? Deixa eu ler o que está dizendo aqui. As pessoas tinham um desejo enorme de serem santos. Depois de conhecer a vida de Santa Zélia, também nasceu em mim esse desejo. De vocês, e às vezes acho que eu estou igual a Santa Zélia, que leu no trecho, é isso mesmo. A gente tem esse desejo, a gente sabe que por nós não conseguiremos ser santos. Mas a graça, gente, depois da redenção, olha que coisa mais linda. Deus nos deu o dom sobrenatural da graça, e que nos impulsiona e nos deu esse desejo. O desejo de santidade nada mais é de estar perto de Deus. O catecismo diz que o desejo de Deus está no coração do homem, e ele vai buscar esse desejo, a felicidade que ele quer. Mas essa felicidade e esse desejo só vai ser satisfeito quando a gente encontrar com Deus e ele ocupar esse lugar que está vazio dentro de nós, e que só Deus pode preencher esse lugar. Então, ao conhecer a vida destes santos, por isso que é muito importante ler a vida de santos para os filhos, para os jovens, para as crianças, para que eles tenham essa possibilidade de ser santo no seu imaginário. Porque muito assim, vai na missa, tem que ser santo, tem que ser santo. Mas o que é ser santo? Como que é realmente o dia a dia de um santo? Será que é coisa muito longe? Será que não é para mim? Então, hoje eu falei lá na formação que eu fiz com os casais, eu falei, todos e cada um de nós somos chamados à santidade. Então não tem desculpa. Deus nos colocou neste tempo e não em outro, porque se tivesse colocado em outro, nós não nos santificaríamos. Então se ele nos colocou, por que eu nasci nessa época? Por que eu não nasci em outra época, que seria mais fácil, agora é tão difícil? Não, essa é uma tentação. Fuja dessa tentação. Deus colocou colocou a mim nesse tempo, nesse cenário, porque só aqui, só neste tempo, nós poderíamos nos santificar. Então, esse tempo é o nosso tempo. Então, a gente tem que agradecer por ter nascido nesse tempo, e Deus quer alguma coisa de nós nesse tempo. Nós podemos contribuir sendo sal e luz, dando potencializando esse desejo que nós temos, né? Igual você falou aí, de querer ser santa igual Santa Zélia, sabendo que nós não conseguimos, mas sabendo que Deus pode complementar. Deus quer mais do que nós. Deus quer mais do que nós a santificação dos nossos filhos. Deus quer mais do que nós a nossa santificação. Deus quer mais do que nós a santificação do nosso esposo. Então, nós precisamos não atrapalhar a graça. Eu falo assim, que eu uso uma metáfora, um guarda-chuva. Quando tá chovendo muito, a gente abre um guarda-chuva e às vezes pinga no nosso pé, molha e tal. Deus é uma chuva de graça, está o tempo todo sendo derramada em nós. Mas o que nós fazemos? Nós abrimos um guarda-chuva e renegamos a graça. Então, nós precisamos fechar esse guarda-chuva e deixar a graça
entrar na nossa vida. A gente precisa corresponder a essa graça. Então, a gente precisa fazer o quê? Eu falei, não atrapalhar, porque Deus quer muito mais do que nós. Então, nós temos que colaborar, né, com Deus na nossa vida de santidade, fazer nas pequenas coisas, tudo por amor, fazer Deus, nós cristãos não podemos desejar menos do que a perfeição. Perfeição em cada ato, ao acordar, ao escovar um dente, ao fazer uma comida, no trabalho, ao fazer um relatório. Então, fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. É isso que é a pequena vida de Santa Teresinha, né? Fazer todas as pequenas coisas. Então, Santa Teresinha, ela teve Santa Leônia, Santa, eu falo Santa porque eu tenho lá uma devoção da filha de Santa Zélia, Santa ela está para mim. A irmã Leônia, irmã Francisca Teresa, ela falava que a terra que ela foi gerada foi uma terra santa. E ela tinha que fazer tudo para corresponder a essa graça. Às vezes ela se sentia culpada porque ela não se achava santa, como Santa Zélia falava aqui que não era santa. Irmã Leônia falava muito isso. Foi um conflito muito grande a vida dela, muitos anos da vida dela. E ela fala que ela nasceu numa terra de santos, então ela tinha que corresponder a essa graça. Então, nossas famílias, nós como mães e como pais, nós somos chamados a propiciar, a adubar essa nossa terra da nossa família, para que a nossa família gere santos. São João Paulo II falava do Brasil. O Brasil precisa de santos, muitos santos. Então, a gente fica se apegando a um político, a uma questão ideológica, tantos aí. O salvador da nossa pátria é a cruz, a salvadora, é Jesus, é a cruz. Nós somos terras de Santa Cruz. Então, só a santidade que salvará o Brasil. E o Brasil, ao ler nós temos tantas graças aqui no Brasil, o nosso país tem uma missão muito grande. Existem muitas profecias que relatam essa vocação do Brasil a algo muito grande na história da salvação. Nós não sabemos o que mas passa pela santidade de cada um de nós, das nossas famílias. Então nós vamos restaurar esse caos, essa confusão que está na nossa sociedade, sendo santos. E como nós podemos ser santos? A gente pode imitar. Nós seres humanos, nós somos congenitamente, nós já nascemos imitadores. Nós imitamos, nós aprendemos a imitar desde criança. Então você imita, hoje em dia imita-se o influencer. O influencer coloca lá um chá de revelação de bebê. Gente, de onde que tinha isso, chá de revelação? Então algum influencer lançou isso, alguém colocou, algum famoso, aí todo mundo começa a imitar. Agora, esses dias eu vi com a influencer aí, que deu até confusão nessa festa, ela lançou uma festa de criança de 3 dias. Então, ou seja, logo vai ter família fazendo festa de 3 dias, né? Então, assim, nós somos imitadores, mas nós precisamos parar de imitar, tendenciando para essa de buscar o prazer e fugir da dor, que é o que o bicho faz. Nós precisamos amar. Amar envolve sacrifícios e renúncias, saber fazer no momento certo o sacrifício para aquele que a gente ama, servir. Então, nós somos convidados a olhar estes que caminharam primeiro que nós, que conseguiram conquistar a medalha da eterna glória, que não é uma medalha corruptível, é justo correr atrás de medalhas aqui no esporte. Eu vi hoje filho da Marília ganhando medalhas essa semana lá de natação. Então é justo, faz bem cuidar do nosso físico, do nosso corpo e lutar por essas medalhas. Mas nós somos chamados a usar estes meios que nós temos aí através desse nosso esforço de lutar, de buscar essas medalhas corruptíveis, que esse trajeto nosso seja um trampolim para que a gente ganhe a medalha incorruptível. Então nós temos que seguir os santos. Então Nossa Senhora, a Santa Mãe Maior, né? Seguir o exemplo de Maria, o silêncio de Maria, a mansidão, meditava tudo em seus corações. Quão difícil, eu sou uma sanguínea, um pouco porte, meio colérico, então
ficar em silêncio, segurar é muito difícil. Então, se a gente aprender um pouco com Nossa Senhora aí, nós vamos ter muitos problemas resolvidos em nossas casas. E em seguir as Santas Mães, Santa Zélia, Santa Rita de Cássia, ela foi instrumento para a conversão do marido, de membros da família do marido, dos 2 filhos que morreram. Santa Mônica, mesma coisa, rezou pelo seu filho durante quase 30 anos. O seu marido Patrício foi convertido, ela foi instrumento da conversão. É a maior dificuldade, né? É difícil. Mas o padre diz que o padre Andrei, um padre aqui, nosso querido aqui dos Arautos, ele fala o seguinte, ele conta um caso, que eu não sei qual santo que foi também, que eu conto o milagre, mas não conto o santo porque eu não tô lembrando. Ele fala que a dona foi falar com um santo aí que tava tendo muita briga no casamento e tal, e tava muito difícil a situação do matrimônio, era muita confusão e não sabia o que fazer. Ele falou o seguinte, eu vou te dar uma água benta, uma água abençoada. Então serve de dica aí pras mães. Para nós, né? Vou te dar uma água abençoada. Toda vez que o seu marido começar a fazer alguma coisa que você percebe que vai querer se irritar, você pega essa água benta, bebe e fica com ela na boca por um tempo. Até passar. Depois você engole a água. Então, assim a dona fez, né? Aí chegou, ela foi falar com o padre, a água acabou. Ela falou, padre, essa água abençoada, meu casamento melhorou muito nesses dias, tá só, assim, nossa, acabou muito, as confusões acabaram. Aí ele falou assim, olha, a água não é água, é que a senhora segurou a língua. Então a água foi um meio para que você, né, segurasse a língua e contasse ali até 1000 para não revidar, para não afrontar. Então é muito engraçado. Então lembra da água. Então pega uma água, bota na boca e vai ajudar. De preferência abençoada. Eu tô precisando, eu tô com água benta abençoada, tem que andar, como dizer, aquela água pendurada aqui, né? Como é que chama aquilo? Aquele que bota a aguinha pendurada, né? Eu vou andar com desse aqui no pescoço. Então, as santas mães, os santos, nós somos chamados a isso, a conhecer. Então, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não conhece o caminho da santidade, se a gente não conhece meios para alcançar a santidade, como é que nós vamos alcançar? A igreja é mãe e mestra, não foi à toa que ela nos deu esses exemplos. Na igreja tem milhares, né, centenas de milhares de santos, graças a Deus, no céu, e muitos no purgatório que ainda vão para o céu. Infelizmente também tem muitos no inferno, não está vazio, tá? Santa Nossa Senhora de Fátima falou os 3 pastorinhos que caíam no inferno almas como flocos de neve. Então não está vazio, né, gente? Então nós somos chamados a alcançar o céu por caminhos. Então, pegue com seu santo de devoção, com a Santa Mãe, apresente São Luís para o seu esposo, apresente um santo para que leiam juntos. Então, assim, existem muitas devoções, muito desses santos é da nossa realidade, de mãe, de família, Santa Zélia era uma empresária. Santa Giana, uma médica que atendia, que ajudava famílias, que ganhava a sua vida sendo médica também, era a sua profissão. Então nós não temos escusas. Agora, será que nós queremos ser santos mesmo? Agora, não é fácil. Mas nós temos que ir nos colocar em direção, porque como Santa Teresinha fala, nós temos que nos reconhecer pequenininhos, que Jesus vai abaixar e com um elevador. Ela conheceu o elevador, Santa Teresinha, ela ficou apaixonada, então ela usava essa metáfora para falar que a pequena via dela, que ela se reconhecia como pequenininha no jardim e que Jesus abaixaria para pregar aquela florzinha para se aproximar para perto dele. Então, nós também somos chamados aí a usar esses elevadores aí para chegar mais próximo de Deus. Então, nós temos que usar desses mapas mentais, no seguinte sentido, de que conhecer a vida deles serão guias e setas que nos vão nos ajudar. E ajudarão os nossos filhos também. Leia a vida de São Domingos Sávio, leiam a vida de Santa Gema Galgani,
Leiam com as filhas Santa Terezinha. Agora eu tô tentando ler com as minhas filhas aqui em conjunto a história de uma alma com elas, juntos, né? Lendo com elas e a gente comentando e tal. Então, a gente vai um pouquinho, um capítulo, 2 por dia. Às vezes não consegue ler no mesmo dia ou na mesma semana, vários dias. Vai uma vez na semana, mas aquilo que ficar, vai ficar para sempre. Na alma daquele jovem, daquela criança. E na nossa alma também. Teremos no nosso imaginário o que Santa Zélia fez, o que Santa Mônica fez, o que Santa Giana fez, o que São Francisco de Sales. Então, assim, não só as Santas Mães, mas podemos ter outros santos de devoção também, né? Então, a nossa igreja como mãe nos ajuda. Então, ela dá muitas facilidades para a gente ser santos, sacramentos, a confissão, né, a Eucaristia, e nos deu moldes, o molde maior que é Nossa Senhora, nos deu São José, a Sagrada Família e ainda os santos. Então, assim, gente, a gente tem que contar com esse auxílio, porque se depender de nós é muito difícil. Então, vou terminar por aqui, mas tem alguma pergunta? Eu convido vocês a se inscreverem na imersão das Santas Mães, que é uma grande graça. Eu tenho algumas aulas que são gravadas, eu estou pensando, porque eu estou com muito pouco tempo, porque eu trabalho, não sou funcionária pública, e estou com as mães aí no Projeto Veritas, então assim, eu não estou tendo tempo quase de nada. E além de ser mãe, né, cuidando de casa, marido e tudo mais. Então, eu vou ver se eu planejo como é que eu posso fazer. Agora que está chegando o Dia das Mães, eu vou tentar colocar na imersão. Eu já tenho 2 aulas que serão online. A aula inaugural, a formação online, não vai ser aqui como live no Instagram, vai ser um Meet, uma reunião. Eu vou ver se eu faço outras também ao vivo, tá? Porque eu acho que o ao vivo é muito melhor, dá a possibilidade de vocês trocarem ideias, né? As gravadas já estarão lá, já está garantido. O que eu vou tentar me comprometer com vocês é colocar outras também em meeting, para que a gente possa se interagir, tirar dúvidas, conversar, né? Papo de comadre, tá bom? Então é isso, meninas. Muito obrigada por as sobreviventes aí do domingo até essa hora da noite. Eu sei que é difícil, eu nem avisei dessa live, eu abri aqui, eu falei, não, tenho que falar de Santa Giana, tenho que falar de Santa Zélia, da imersão. E vou tentar, à medida da semana aí, se eu tiver mais um tempinho, eu vou falar mais um pouquinho, ler mais alguma... O meu sonho é ler um pouquinho das cartas de Santa Zélia, ler o livro todo de Santa Zélia aqui para vocês, das cartas, mas eu não tenho conseguido. Mas a imersão já é um grande auxílio para vocês, para mim também, porque cada vez que eu releio, cada vez que eu falo, cada vez que eu falo delas, eu me aproximo mais delas. E rezem por mim também, meninas, peço orações de vocês, tá bom? Por mim, por minha família, pelo Projeto Veritas, para que Nossa Senhora nos guie e que nos dê força aí, né? Na nossa busca pela santidade, nos dê perseverança, determinação de Santa Teresa d'Ávila. Não foi mãe biológica, mas é uma grande mãe espiritual, tá bom? Fique com Deus e até mais, se Deus quiser. Abençoada semana! Hoje também é dia de São Luís Maria Grião de Montfort, hein? Peçamos para ele a sua intercessão.